Propósito e o fluxo natural da abundância com a vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live, mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o propósito de estarmos aqui com o fluxo da abundância. E por que a expansão de consciência é o verdadeiro caminho para fazer esse alinhamento entre o seu propósito e o propósito aqui eu trago como entre as leis naturais da vida, os acontecimentos naturais, as regras que regem a nossa existência, com o verdadeiro significado da abundância. Então, o propósito e o fluxo natural da abundância é nada mais do que o que realmente é a abundância conectado ao nosso sentido mais profundo, ao nosso significado mais profundo da nossa existência. Então, se você quer expandir a sua consciência com essa reflexão, fica comigo nessa live, nesse vídeo, e vamos juntos refletir e fazer reflexões que expandem a nossa percepção, a capacidade que temos de aprender, né, de transformar teoria em prática, em experiência no aqui e agora. Eu honro e agradeço a sua presença, agradeço a Deus, ao universo, a essa possibilidade, a essa oportunidade de compartilhar experiências, conhecimento. Quando falamos então em expansão de consciência para a abundância com a vida, para você ser mais abundante, e quando eu falo de abundância, é também a abundância material. Você perceber que a abundância material ela é reflexo das suas ações, das suas atitudes, das suas decisões. E quando a gente fala em expandir a consciência, é sobre expandir a sua visão, expandir a capacidade de você perceber a natureza da sua realidade e então não projetar mais na sua realidade barreiras, crenças, bloqueios que lhe impedem de ser próspero, que lhe impedem de perceber o quanto você já é abundante. Eckhart Tolle tem uma frase, né, nos seus livros que é bem impactante sobre a abundância, que ele diz o seguinte: o sentido mais profundo de abundância, ou abundância, né, a verdadeira abundância, ela é revelada quando você reconhece o momento presente. Quando você reconhece tudo que já tem de bom no aqui e agora. E aí vem um ponto importantíssimo e transformador, de transformação, de nova percepção, de nova visão, que acontece com a expansão de consciência. Que muda completamente, né, a sua relação e que troca essa visão limitada que a gente foi ensinado desde novo, de que a nossa abundância depende da nossa condição e não da nossa capacidade de tomar decisões diferentes. E a gente não percebe o quanto isso é real. Por quê? Porque a nossa verdadeira abundância, a abundância do ser, a abundância, realmente a transformação interior que nos dá energia no aqui e agora, está totalmente relacionada com o tempo. Então, não há nada mais real se você busca abundância, se você busca entender a vida, as leis da vida ou aquilo que está acontecendo na sua realidade agora, do que você se conectar ou entender melhor o tempo. O quanto o tempo, né, que você tem de vida ou entender a sua relação com o tempo. Porque ao expandir a nossa consciência, novamente, expansão de consciência é expandir a sua visão, expandir o quanto você consegue se perceber, perceber os seus sentimentos, os seus pensamentos, ou seja, é sobre ampliar a sua capacidade de moldar a sua mente, moldar os seus sentimentos, moldar a si mesmo de acordo com aquilo que você deseja alcançar. Moldar de certa forma, mudar aquilo que realmente está no seu domínio. Por quê? Porque a gente pode, de certo modo, aprender a alterar as pessoas à nossa volta. A gente pode aprender a influenciar muitas pessoas à nossa volta. Só que ainda assim, isso não estará sob nosso total domínio. Agora, como você está nesse momento, sim, isso pode e deve estar sobre o seu controle, porque é isso que vai estar determinando também, realmente, o que estávamos falando antes, a sua capacidade de tomar decisões ou não. Então, qual que é o primeiro ponto para que a expansão de consciência ela
aconteça de certo modo, ou para que você entenda o que é a expansão de consciência e utilize para ter uma vida mais abundante, mais conectada com o propósito. E propósito aqui eu trago para esse significado mais amplo, que quando estamos conectados com o nosso propósito, também entendemos melhor as leis naturais da vida. Então, o primeiro ponto para que a expansão de consciência ela torne-se algo realmente positivo para você e você já começa a perceber na sua vida, é quando você faz a introspecção. A introspecção nos permite começar a perceber que aquilo que vemos na nossa realidade, aquilo que interpretamos, o significado que oferecemos a cada situação está de acordo com a nossa autovisão. Estamos sempre projetando na realidade, estamos sempre projetando no outro, em uma situação, em um relacionamento, a nossa autoimagem, aquilo que carregamos, seja de forma consciente ou inconsciente, sobre quem a gente é e como a gente é. Por quê? De acordo com como a gente aprendeu a nos ver, assim vemos a vida. Para você entender melhor, quando você tem um senso de percepção sobre quem você é, sobre como você deve agir. Você já carrega esse senso de entendimento de como é o certo você agir. E aqui eu não estou dizendo que você realmente age dessa forma. Todos nós carregamos um senso, uma consciência, poderíamos dizer, de como deveríamos agir em cada situação. Não significa que a gente consegue seguir isso que a gente tem determinado na nossa mente como o correto. Então a gente, por vezes, age diferente do que aquilo que gostaríamos. Por isso que muitas vezes estamos decepcionados com as nossas ações ou nos decepcionamos com resultados. Por quê? Porque a gente muitas vezes projeta do que era o certo a ser feito, não percebe muitas vezes que não fizemos de acordo com como pensamos e não colhemos o resultado. E aí a gente começa nessa batalha interna, né? De não conseguir o resultado que desejava, mas também não percebe que o resultado ele não aconteceu por um desvio, por uma falha, por algo que a gente não está cumprindo. Mas vamos lá, a gente tem esse senso então do que deve ser feito, do que é certo fazer ou não. A gente projeta esse senso sobre a outra pessoa. E a gente já não consegue mais, de certa maneira, a gente cria-se um véu, onde eu já não consigo mais ver o outro como ele é, eu já não vejo mais as situações como elas realmente são, de forma clara, simples, sem segundas intenções, sem segundos conceitos formados, sem previsões já, talvez traduzindo uma mensagem, talvez traduzindo um acontecimento como algo negativo ou como algo desfavorável ou favorável. Então a gente já não consegue mais ver aquela cena de uma forma neutra. A gente já não vê mais a natureza da realidade. A gente vê o quê? A natureza dos nossos pensamentos. A gente vê a natureza dos nossos traumas. Só que isso está totalmente obscuro. A gente não consegue perceber que estamos sempre projetando essa sombra sobre a realidade, sobre os relacionamentos, sobre o meu relacionamento com o tempo, por assim dizer também, sobre o meu relacionamento com uma pessoa que está do meu lado. Então, nesse instante, eu começo a criar escassez. Eu começo a criar limitações. E aqui eu poderia dizer que o meu maior significado de abundância é liberdade. Não só, como podemos dizer, abundância de você ter bastante tudo aquilo que você quer, mas você ter liberdade também para utilizar daquilo que você já tem. Dos recursos que você já tem, seja lá dinheiro, seja lá o tempo que você possa ter disponível. Quando você tem liberdade para escolher como você quer utilizar o seu tempo, obviamente você vai utilizar esse tempo com mais sabedoria. Todos nós, absolutamente todos nós, temos 24 horas num dia para utilizar o nosso tempo disponível. Mas nem todos têm a liberdade de utilizar esse tempo de forma mais sábia. Então, abundância para mim é liberdade. Só que, se eu começo a partir então de já não ver a natureza da realidade, como eu falei, mas sim projetar as minhas sombras, os meus conceitos, os meus entendimentos, as minhas limitações sobre outra pessoa, porque a gente carrega um arcabouço, digamos assim, de informações que
com o passar do tempo, a gente até aprendeu a chamar isso de inteligência, em que a nossa mente ela é afiadíssima, rápida em já dar uma resposta pronta, já aprendeu rapidamente a colocar um conceito, uma definição, e é justamente por isso que a gente carrega um senso crítico muito aguçado, e por vezes a gente já não consegue mais ver aquilo que está por trás das palavras, por trás do significado que a nossa mente já coloca, e é isso que nos limita, é justamente isso que nos mantém nesse alto e baixo de emoções. E a gente não percebe, esse é o nosso modo, vamos dizer assim, tornamos comum esse modo compulsivo e reativo de estar sempre colocando um conceito, estar sempre determinando como tudo deve ser, como tudo é, faz parte da natureza da realidade que a gente percebe, mas não é a natureza real da realidade, mas sim a natureza dos nossos pensamentos, dos nossos traumas. E isso é escassez. Lembre-se sempre, e isso é uma verdade absoluta. A escassez é criada, a abundância é natural. Quando falamos em entender a natureza da realidade, ou até mesmo esse tema que você sempre vai me ver falar aqui, né? Expansão de consciência, é sobre expandir a sua capacidade de ver a vida, a sua capacidade de se perceber, a sua própria natureza. Expandir a sua capacidade de ver o que em você é natural. E por incrível que pareça, por incrível que muitas vezes não aceitamos também, a natureza, a abundância, melhor dizendo, ela é natural. E a escassez é criada. Então, por que a escassez é criada? Como eu falei, já que estamos sempre projetando as nossas sombras, a nossa autoimagem, veja só, a gente aprendeu a nos definir, a carregar uma visão pronta sobre quem a gente é, e a gente está sempre projetando essa autoimagem, então essa visão, mesmo que inconsciente, naquilo que a gente vê. Um exemplo mais fácil que eu vejo de falar para você, para a gente refletir e talvez você perceba isso na sua realidade, é quando você olha para uma outra pessoa e você já carrega uma certa definição de como essa outra pessoa deveria ser. Como ela deveria se portar, como ela deveria agir. Esse é o senso de autoimagem que a gente tem e que todos nós temos. O senso de autoimagem seria o quê? Eu tenho já carregado na minha mente o que é o certo a ser, o que é o correto a ser feito. Como eu deveria ser, como eu deveria agir. Não significa que a gente consiga ser da forma como a gente tem essa imagem, esse conceito formado. Mas o outro a gente espera que seja. A gente acredita que a outra pessoa precisa ser dessa forma, porque se não for dessa maneira, a nossa mente, né, já está criticando, já está carregando um conceito formado, já está novamente limitando. E por incrível que pareça, esse autoconceito que a gente tem é uma forma de a gente colocar escassez também sobre o outro, porque, de certo modo, é uma escassez que a gente está querendo sobre esse daqui. Por isso que a verdadeira abundância está no ser, na consciência do ser. E o ser é o que? É o que a gente percebe no agora. É uma consciência mais livre. Então lembre-se sempre, a abundância é liberdade. E a liberdade é você ter a liberdade de usar os seus recursos que você já possui. E eu deixo essa reflexão dos recursos, desde o recurso mais material, aí, materialista que você pode perceber, seja o dinheiro, né? Que é um recurso que a gente tem para tomar decisões, fazer escolhas, ter novas experiências, mas sendo ainda muito, digamos assim, um recurso muito limitado, por assim dizer, porque ele tem um certo limite. Mesmo a pessoa que é muito rica, ela vai ter um limite, né? Que ela pode utilizar esse recurso. Mas tem um outro recurso que poderíamos dizer que todos nós temos igual e que, por vezes, não temos a liberdade também de utilizá-lo. Não de forma tão sábia, que é o tempo. O tempo é um dos maiores recursos que temos, porque, embora eu possa ter outros recursos aí que eu conquistei durante a vida, se eu não tenho mais tempo de vida, tempo disponível para usar, né, para experienciar a vida, obviamente, esses outros recursos não farão mais sentido, já não terão mais valor. Então, abundância é liberdade e a escassez ela é sempre criada. Começamos a criar escassez desde quando começamos realmente a ter uma ideia pronta sobre o que a gente é. Então, a nossa mente, né, quando a gente faz essa pergunta, quem eu realmente sou? A minha mente ela vai trazer sempre um conceito, uma ideia formada, alimentada durante muito tempo, né, alimentada no conhecimento que a gente tem, nas crenças, no modo qual a gente aprendeu a crescer, a ver o mundo, porque aprendemos a ver a nós mesmos e ao mundo através de outras pessoas, através de outros olhares, né?
talvez uma matéria aí que, se eu fosse criar uma escola um dia, eu acho que a matéria que eu ia trazer, né, sem sombra de dúvida, seria a matéria sobre consciência. Que matéria é essa? Consciência. Você tem que aprender a tomar consciência ou a descobrir o que é consciência, né? É a matéria que eu iria colocar na minha escola, na minha faculdade, que a gente deveria ter desde de pequeno. Tomar consciência. É sobre você ter clareza, sobre aprender a ver. A ver o quê? Ver os seus pensamentos, ver as suas emoções. É sobre você realmente tornar-se o observador de si mesmo. Porque um ponto inicial, poderia assim dizer, na expansão de consciência é a introspecção. E o que seria a introspecção? O movimento de retorno, o movimento de você voltar-se para dentro. É um momento, digamos assim, em que já talvez não ficamos tão voltados para, preocupados, melhor dizendo, né, com o que está acontecendo no mundo, olhando para fora apenas. Mas a gente está num momento, né, a introspecção ela nos faz ficar, digamos assim, mais fechados um pouco. Mas é essencial, é importante. Obviamente, né, eu não estou falando aqui de introspecção daquelas pessoas introspectivas que se fecham, que não têm relação, não. Estou falando de um processo, digamos assim, consciente, um processo orientado para o despertar da consciência ou para a expansão de consciência, que é um tema que a gente aborda aqui e traz, né, diariamente. Por quê? Porque a introspecção ela vem no momento em que você começa a reconhecer, poxa, existe algo a mais que eu preciso ver, que eu não estou vendo. Existe algo a mais eu preciso compreender melhor a natureza da realidade, poderíamos dizer. Que seria, eu preciso entender melhor as leis da natureza. As leis de Deus, as leis dessa inteligência maior que está controlando tudo e a todos. E eu preciso talvez me tornar mais consciente disso. Eu preciso talvez perceber a existência disso. Eu preciso... É nesse momento que você começa a fazer a introspecção. E por incrível que pareça, se a gente não é levado a fazer a introspecção, a gente não percebe que as únicas barreiras, a única verdadeira escassez, que aquilo que realmente nos limita, está somente dentro, na nossa visão, nas lentes que utilizamos. Ou seja, naquilo que a minha mente me mostra. Aí é onde está a escassez. Por isso que muitos coaches, você vai ouvir falar que a verdadeira abundância ela começa na sua mentalidade. Que a verdadeira abundância ela começa mudando a forma qual você pensa. E está tudo certo. Não está errado, porque justamente você só consegue ver e só conseguimos perceber aquilo que já faz parte da nossa realidade. Quando a gente fala em expansão de consciência, em compreender a natureza da realidade, é sobre você, de certa maneira, entender, né, se alinhar a leis, a regras que não estão visíveis a todos. A gente aprendeu a seguir regras muitas vezes, regras talvez que nossos pais nos ensinaram, regras aí baseadas em valores, em princípios, mas regras ainda muito superficiais, muito, digamos assim, que não nos traz realmente uma profundidade, não nos traz o poder de ação, de mover realmente aonde vai trazer resultado. Por exemplo, antes eu falei que abundância é liberdade, e principalmente você ter liberdade de utilizar os seus recursos. Os nossos principais recursos, por incrível que pareça, eles são naturais. Os principais recursos que você tem para trazer abundância para a sua vida, seja ela material, seja ela de sentimento, seja ela de abundância realmente de você experienciar o melhor da vida no agora, tudo o que vai gerar isso são recursos naturais, recursos que estão disponíveis a todos. Eu poderia dar vários exemplos aqui e talvez você, né, vai perceber ou não, vai fazer essa autoanálise, essa autorreflexão ou não. Por quê? Por exemplo, existe recurso mais abundante que temos do que o nosso próprio ar, o ar que respiramos? E por isso que fazer essas reflexões faz com que a gente perceba. Quando não percebemos recursos naturais, recursos tão disponíveis, que nos trazem uma capacidade, quando percebemos, quando sabemos usar, traz uma capacidade de ver a nossa realidade de uma forma mais real, nos traz abundância, principalmente de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque quando não percebemos isso, quando estamos nesse modo compulsivo e reativo da nossa mente, obviamente não paramos talvez nem um minuto no dia para fazer uma respiração consciente. E aí, em um estado compulsivo de ansiedade, reativo, obviamente, a gente não vai tomar as melhores decisões, a gente vai agir por compulsão, vai agir apenas para satisfazer um desejo, e quando eu estou
num estado muitas vezes extremo de ansiedade, qual que é o meu desejo? Por vezes é sanar essa ansiedade, mas eu não percebo que eu estou sanando essa ansiedade com um hábito ruim, né? Com um hábito ruim, digamos assim, com uma alimentação ruim ou com um outro hábito aí que está servindo apenas para anestesiar essa minha ansiedade, essa minha impaciência ou eu não saber lidar com o momento presente. Muitas vezes eu não saber lidar. Olha como é interessante. Estamos falando de abundância e abundância é liberdade. Liberdade de você poder ter uma maior visão da sua vida, olhar de cima e perceber, poxa, como eu vou utilizar o meu tempo aqui, aqui e aqui. Eu vou valorizar isso, valorizar os recursos. Porque se eu valorizo os recursos que Deus me deu, obviamente Ele vai dar mais desse recurso. E essa é um trocadilho muito interessante. Se eu valorizo os recursos que Deus me deu, se eu valorizo os recursos que Ele já está me concedendo, obviamente Ele vai me fornecer mais desse recurso. Ou seja, se eu começo a valorizar o meu tempo, obviamente eu vou conseguir ter mais tempo. Porque eu vou parar e vou analisar, poxa, eu vou usar o meu tempo aqui para me organizar. Do contrário, se eu não percebo, olha só, se eu não faço uma respiração consciente, se eu não trago presença, atenção para o momento presente, eu não valorizo o meu tempo. Contrapartida, eu não valorizando o meu tempo, obviamente, eu não vou ter os resultados que eu quero na minha realidade. Ou eu nem vou perceber o quanto o tempo é valioso e eu vou estar fazendo o que com o meu tempo? Apenas me distraindo. E quando eu estou com muita ansiedade, o que geralmente a gente faz? A gente busca distrações. Se a gente está com ansiedade, a gente busca o quê? Não, preciso ver esse filme aqui, ver essa novela, vou ver esse vídeo, vou ver alguma coisa que nos tire da ansiedade. Ou, o exemplo que eu ia dar, que já estava me fugindo, quando eu estou num estado muitas vezes ansioso, eu não valorizo o meu tempo livre, eu não busco práticas, eu não busco desenvolver algo realmente para utilizar esse tempo com sabedoria. E eu acabo por desprezar esse tempo. E isso acontece com muitas pessoas. Como que é desprezado o tempo? Você tem um tempo livre, mas você não consegue ficar ocioso. Sem, de repente, muitas vezes só contemplando o momento presente, só vivendo esse momento por inteiro. A gente precisa sempre buscar algo para fazer, ou seja, ocupar a nossa mente. Porque a gente não aprendeu realmente a desapegar um pouco dessa compulsividade de estar sempre fazendo algo, de estar sempre buscando um benefício, uma retribuição, alguma vantagem. E nesse modo compulsivo, obviamente, a gente não percebe esses recursos naturais, esses recursos, digamos assim, fundamentais para que você esteja e você manifeste realmente a abundância na sua vida. Perceba alguns recursos, né? O ar que respiramos é um recurso natural. E ele é uma ferramenta, a sua própria respiração é uma ferramenta importantíssima para você trazer mais consciência, para você realmente estar mais conectado com o momento presente. O tempo é outro recurso que eu vejo que é tão desperdiçado, que desperdiçamos muito ainda, que precisamos estar todos os dias ou toda semana, volta e meia parando, fazendo essa autorreflexão. Como eu estou utilizando o meu tempo? E aí, como consequência, se você busca realmente esse caminho, principalmente o caminho de expandir a nossa consciência, o momento da introspecção é fundamental. A introspecção é isso que estamos fazendo aqui. É talvez reflexões como essa que fazem com que você perceba realmente, eu estou projetando na minha realidade uma sombra que eu carrego da minha autovisão. Eu não sinto abundância porque a minha mentalidade, meus pensamentos estão sempre roubando a minha atenção do momento presente. Ou seja, o meu senso, a autoimagem que eu falo aqui é o ponto-chave, é o ponto básico. Por quê? Se você tem uma imagem, e vamos lá, 99,9% das pessoas carregam essa autoimagem deturpada, que na verdade é a desconexão com a sua verdadeira identidade, com a sua essência. A maioria das pessoas carregam isso. E de alguma maneira, mesmo que elas tenham uma realidade abundante, elas talvez ainda não sintam a verdadeira abundância de quem elas são. Por quê? Como eu falei, abundância é liberdade. Só que a verdadeira liberdade, ela não existe, ou talvez não seja tão compreendida, percebida, enquanto existir o medo. E o medo, ele é sempre consequência de não estarmos presentes. De talvez não termos ainda o domínio da nossa própria mente. Quando a nossa mente está solta, ou seja, quando ela está entre o passado e o futuro, estamos, de certo modo, inconsciente, é verdade, criando ainda medo. Esse medo nada mais é do que uma energia negativa, nada mais é do que imagens que você cria na sua mente,
o medo é sempre uma imagem, uma tela que você não queria estar criando. Porque o medo é sempre uma, digamos assim, uma cena ruim que passa na sua mente sobre algo que vai acontecer. Se pararmos para refletir, não existe medo sobre o agora. Você cria o medo e experiencia o medo porque a sua mente está fora do agora. No agora, se você estivesse realmente, vamos dizer, consciente, né, que é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, mas nessa, de certo modo, estágio de consciência, de presença ou não, estamos num estado de não presença. E quando a gente está num estado de não presença, a gente está, por vezes, vivendo desse medo, criando essas telas mentais que a gente não quer. Então, essencialmente, né, a abundância ela está no momento presente por isso. Por quê? Porque quando eu não estou conectado com o momento presente, embora eu ainda tenha uma realidade muitas vezes abundante, como a gente percebe, né, muitas pessoas têm realidades muito prósperas, mas elas vivem em um estado compulsivo de medo. Porque a ansiedade é um medo, né? A depressão, que é a viver o passado, né, do que aconteceu no passado, não saber diluir, não saber lidar com o que já aconteceu, de certo modo desapegar, perdoar o que já foi, é um estado de medo. Então, a gente vive nesse estado muitas vezes da nossa mente entre o passado e o futuro, que é um estado de não presença, que é um estado de escassez. Por que escassez? Porque não percebemos que a nossa própria mente está nos tirando a vivacidade, a realidade do agora. Então, conectar com a natureza da realidade é uma grande virada de chave, é uma virada de chave gigante. E não é uma virada, né, não é talvez tão simples assim. Com simples palavras você vai compreender. É preciso sim da teoria, que muitas vezes é o que a gente consegue passar aqui, né, através, né, de vídeo, áudio, mas é preciso muitas vezes da prática, você realmente perceber. E a prática nada mais é do que você parar e fazer essa autorreflexão. Fazer essa autorreflexão principalmente sobre o que na sua realidade é reflexo da sua escassez e o que é abundância. Porque geralmente, se a gente nos sente escasso, a gente também limita o outro que está vivendo perto da gente. A gente acaba criando um conceito e colocando o outro dentro de uma caixinha. Ou a outra pessoa do nosso relacionamento, ou muitas vezes a nossa própria realidade. A gente já tem uma pré-definição de como a nossa realidade deveria ser para ela ser abundante. E não percebemos. Isso é tão rápido que, se não estivermos atentos, se não aprendemos a fazer essa introspecção, que aí nada mais é do que você cada vez mais observar a sua própria mente, observar o que os seus pensamentos estão dizendo, desenvolver a capacidade de perceber os seus sentimentos, porque a gente não percebe, mas a gente vai acumulando sentimentos negativos, energia negativa, e isso de uma hora para outra, de alguma maneira, vai refletir nas suas ações, nas suas decisões, por vezes compulsivas, reativas, né? Às vezes acaba refletindo aí em um relacionamento com alguma pessoa que você tem próximo. Geralmente acontece com as pessoas mais próximas da gente, né? Essa explosão de energia que a gente vai acumulando sem perceber. Enquanto por isso que eu falo que a abundância ela é a liberdade quando você percebe que tem a liberdade de escolher como as situações vão lhe afetar ou não, que você tem a liberdade também de pensar diferente, de sempre pensar diferente, de você buscar esse conhecimento que faz com que você tenha tenha criatividade realmente, né? De pensar diferente sobre os acontecimentos da sua realidade, que você pode dar um significado novo para as situações, um significado novo para a sua vida, e esse significado ele muda completamente quando você percebe que não está vivendo ou agora, está vivendo muitas vezes da sua própria mente, da sua realidade psicológica, e aí a gente percebe o quanto é insano e o quanto as pessoas, cada uma está vivendo a sua própria realidade. Algo que eu percebi, né, através dessa experiência do autoconhecimento até aqui, é que existe, talvez você já perceba também, e é fácil talvez de você entender. Quando você entende muito sobre algo, vamos lá, vamos dizer, um jogo um jogo aí, um videogame que você jogue, né, algum jogo que você conheça muito. E se você está falando com outras pessoas que nunca ouviram falar desse jogo, é como se estivessem em realidades diferentes. No momento em que você fala com alguém que conhece aquele jogo, né, que entende daquilo ali, é como se você já não precisasse explicar tanto, já você não precisa nem se comunicar, nem colocar as palavras com tanta delicadeza, não precisa dar exemplos, porque estão falando a mesma língua.
E o que eu percebi com o tempo? Que a maioria das pessoas, mesmo que elas estejam se relacionando, mesmo que elas estejam vivendo numa mesma realidade, cada uma está falando um tipo de língua. E cada uma está comunicando apenas para si mesma. Por vezes não acontece essa conexão e esse entendimento. E trazendo agora para o autoconhecimento, quando a gente tem essa virada de chave de entender realmente, né, que a nossa realidade é reflexo de como a gente está, de como nossos sentimentos e pensamentos estão, a linguagem é a mesma. Quando a gente, né, eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que buscam esse entendimento, ou que já viraram algumas chaves, e parece que a comunicação ela flui muito mais fácil. Obviamente, é como se muita coisa não precisasse ser comunicada, sabe? É diferente a comunicação. Então, por vezes, o que a gente falta também para descobrir o nosso propósito é a gente perceber que existe sim uma frequência, um entendimento que muitas vezes não estamos ainda aptos a ouvir, apenas porque estamos ouvindo somente, sem perceber, inconscientemente, o que a nossa mente está falando. E aí, a sua mente está falando em uma frequência, a mente de outra pessoa está falando em outra frequência, mas entre essas duas mentes não existe nada que as conecte. É isso que falta realmente para mantermos relacionamentos abundantes, para vivermos em uma realidade mais abundante. A gente permitir que flua através de cada um de nós aquilo que nos conecta. E aí eu vou dizer, não é o seu julgamento, não é o seu pensamento, não é os seus conceitos. Não é os meus conceitos sobre você que vai nos conectar, não é o seu entendimento sobre quem eu sou ou sobre o que eu sou. É sim os espaços que permitimos, os silêncios que permitimos. Por quê? Porque o que realmente conecta uma pessoa na outra é o que não está visível aos olhos. E aí é onde a gente vai expandindo a nossa consciência e, por vezes, nos conectando a um propósito mais profundo. Então, existe sim uma realidade que cada um de nós está vivendo separado e existe essa natureza da realidade, que é algo que não está visível aos olhos, mas que podemos sentir. E isso conecta realmente uma pessoa na outra quando, digamos, de certa maneira, uma delas já não está com esse julgamento constante na mente, porque do contrário, é uma mente falando aqui, a outra mente falando aqui, e não existe conexão. E existe escassez porque as duas estão a limitar, a definir, a colocar o outro em um conceito, e não apenas a ver com uma mente mais neutra. De certo modo, expandir a nossa consciência e perceber a abundância do agora é você buscar cada vez mais desenvolver essa mente neutra, em que você percebe, observa, mas já não cria um rótulo, um nome, um conceito. Isso também explica lá a parábola, muitas vezes, que eu trago aqui diversas vezes, de Platão, né, que conta lá a alegoria da caverna, no seu livro A República, onde ele fala, né, que os homens viviam presos no fundo da caverna e estavam presos e não queriam sair daquele... Porque aquela era a única realidade. Embora eles estivessem presos, eles não percebem. E assim somos nós. A gente está preso muitas vezes em um entendimento, preso em uma escassez criada por nossa mente e a gente não percebe. E quando alguém tenta nos puxar, a gente ainda se defende. Por quê? Porque realmente a gente não consegue ver o que o outro está vendo. E a gente não consegue, de certo modo, perceber que a única pessoa que está impedindo a nossa visão, que está impedindo a nossa abundância, somos nós mesmos. E esse é um trabalho de introspecção, de ver além do que a minha mente está me dizendo. Então, lembre-se sempre de... E vamos lá, um exercício realmente para você cada vez ser mais abundante ou perceber o quanto é abundante. E o quanto fomos treinados a viver na escassez. A falta de perguntas, a falta de autoquestionamento, a falta de questionar. A gente carrega um senso de certeza, de saber já como tudo acontece. E na verdade é apenas a falta de pergunta. A gente não tem mais... A gente foi treinado a dizer assim, ó, você precisa ter a resposta pronta. Vai dizer que todas as provas que você faz, ou que a gente ainda possa fazer aí numa faculdade, numa pós-graduação, não seja sempre aquela forma assim, estude, tenha decorado, tenha a resposta pronta para fazer essa prova. E dessa forma a gente acha que não pode ter essa abertura para, digamos assim, simplesmente se questionar, se perguntar. Vamos lá, o Paulo comenta, a conexão não está na mente, mas na essência, na espiritualidade. Exatamente. Obrigado pela mensagem, Paulo, pela frase, porque é isso que eu queria passar naquele momento que eu estava falando realmente da conexão. A conexão, ela não acontece através das palavras, né? Embora a gente está utilizando as palavras aqui como forma de entendermos, de nos comunicarmos,
mas a conexão, ela é, de certo modo, está naquilo que não é diferente um do outro. Tem algo em mim que está em você, que está em todo ser humano e que, por incrível que pareça, está até mesmo em tudo que existe, que é a essência, que é aquilo que está imperceptível aos olhos. Uma aula até que é muito bacana, que eu já anotei para fazer mais à frente, né, até para colocar em um curso e algo, é realmente o entendimento do que é a essência. Trazendo essa visão tanto da metafísica quanto da espiritualidade, que nada mais é, né, uma forma de explicar a mesma coisa. Que a essência é algo realmente que não é material, não está perceptível aos olhos, mas é o que está conectado a tudo e a todos. Quando eu falo que está em tudo e está em todos, essa essência, que é essa, né, a parte mais, digamos, sutil da natureza, da realidade, da vida, está muito, digamos assim, exemplificada até quando Jesus explica, né, que Deus está em tudo, que Deus também está dentro de nós, e ele fala lá em uma certa parábola, que eu não sei de cor onde está e quem foi o discípulo lá que citou, mas ele fala o seguinte, que levante um pedaço de madeira e eu estarei lá, atribuindo a essência divina de Deus, da vida, né? Que é isso que nos conecta a tudo e a todos. Então Jesus coloca lá na parábola que levante um pedaço de madeira e eu estarei lá, né? Eu no sentido de que ele estava em plena presença, consciência divina, né, de Deus, que é a essência que o Paulo cita ali. Justamente por quê? Porque todos nós existe essa essência da vida, que é a consciência, que já não é mais a personificação que a gente traz para a gente, né, a nossa autoimagem, que nada mais é as ideias que eu tenho sobre quem é o Jardel. Então não é mais essa ideia, não é mais esses conceitos, e não é os conceitos que eu tenho formado sobre uma outra pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que eu nunca vi, mas eu começo o quê? A comparar atitudes, comportamentos, a visão que eu tenho dela, o que a nossa mente faz? Compara com outros, né, outras pessoas que você já conhece e já cria um rótulo. Não é isso. Isso não gera realmente conexão. O que nos gera conexão, e conexão é abundância, porque o sentimento verdadeiro da abundância surge quando nos conectamos à essência da vida, que está sempre no aqui e agora. Então, quando você faz uma prática, seja aí de meditação, ou seja, o modo que você tem de se conectar com o momento presente, nesse momento você sente a plenitude e a abundância da vida. Por quê? Porque você se conecta a algo maior. Maior do que a sua própria mente, maior do que os seus próprios pensamentos. É daí que surge o verdadeiro sentimento de abundância e percepção, né? Clarividência, visão de que somos seres ilimitados, mas que estamos aqui para romper as nossas limitações. Principalmente essa limitação da visão, né? Que é um ponto principal da visão, que eu quero dizer, da consciência, né? Da nossa percepção com a realidade. Então, entender a natureza da realidade é entender o seu propósito, o porquê você está aqui. E aí, de certo modo, né? É um autoconhecimento. Nos conhecer é cada vez mais reconhecer aquilo que não somos. Não existe forma mais fácil de explicar de conheça-te em essência. O que seria eu me conhecer em essência? É eu, cada dia mais, reconhecer aquilo que eu não sou. Obviamente, algo que sempre esteve na minha mente e que talvez, provavelmente, possa estar na sua mente ainda, é que você é apenas esse corpo, que você é apenas a sua mente. E é aí que está a nossa grande limitação, né? Porque daí a gente nos vemos apenas como um ser material, um ser limitado, que, obviamente, né, nessa realidade materialista, tem um início e um fim. Embora, né, nessa, talvez, falta de buscarmos consciência, sabedoria, expansão, a gente acaba ignorando o fim, né? O fim a gente deixa... Não, isso acontece com o outro, não comigo. Acontece com o corpo do outro. Com esse corpo aqui, não existe fim. E a gente deixa de utilizar esse tempo, os recursos que a gente temos, que possuímos, para aprofundar nesse conhecimento do propósito, do porquê você está aqui, e de entender realmente o que é ser abundante, e de experienciar o que é verdadeira liberdade, que está no ser, na sua essência. Agradeço e honro a sua atenção, seu tempo disponibilizado aqui nessa live, nesse vídeo. Vamos fazer uma excelente e abençoada noite. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e Ele sempre quer. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.